Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Essa queixa, falta de sensibilidade no pênis, é uma queixa um tanto quanto obscura. Muitos homens acabam até procurando ajuda de algum médico, de algum urologista e às vezes não conseguem obter essa ajuda. Algumas vezes, infelizmente, ouvem que pode ser coisa da cabeça deles, que não tem nada de errado, que está tudo normal, porque realmente é um assunto difícil da gente avaliar. Mas sim, existem de fato algumas causas de falta de sensibilidade ou de diminuição da sensibilidade do pênis, o que pode fazer com que a vida sexual do homem seja muito afetada. Então vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas causas. A primeira causa, que é a idade, na verdade não existe nada de errado, com um processo de envelhecimento com a idade, e sim, ocorre uma diminuição. Essa causa ela não vai levar a uma perda total de sensibilidade, não é isso. Mas a nossa sensibilidade ela vai diminuindo ao longo da vida e na região genital não é diferente. Então pode, se você notar uma pequena diminuição ao longo de vários anos da vida, principalmente na terceira idade, isso é normal, isso pode acontecer e não significa necessariamente nenhum problema. A segunda causa é o álcool, bebida alcoólica. O álcool ele pode causar essa perda de sensibilidade em duas situações diferentes. Tanto ali aquela perda momentânea, ou seja, uma certa anestesia que o álcool promove, mas ali é temporária. Porém, a longo prazo, um consumo excessivo de álcool, ele pode sim causar também uma perda de sensibilidade permanente, prolongada. Isso já em pacientes que já têm uma dependência por álcool, um consumo muito excessivo, e acabam apresentando algum grau de comprometimento neurológico, neurovascular do pênis, e com isso essa perda de sensibilidade. Uma outra causa que é comum no dia a dia é a perda de sensibilidade através de medicamentos ou por conta de medicamentos, e entre eles os mais comuns, o que a gente acaba vendo mais na prática, são os medicamentos antidepressivos, são inibidores da recaptação seletiva da serotonina. Então, entre eles existem vários medicamentos, fluoxetina, paroxetina, sertralina, estalopram, e todos eles podem afetar negativamente a sensibilidade. Isso não quer dizer que eles vão, Então é muito importante também a gente deixar isso claro para não assustar ninguém que precisa tomar a medicação por algum outro motivo, e às vezes um motivo até mais importante. O medicamento ele pode ter esse efeito colateral, de afetar a sensibilidade, de diminuir a sensibilidade, e isso geralmente é reversível com a suspensão do medicamento. Esses medicamentos têm outros efeitos colaterais também. Eles podem afetar a libido, eles podem fazer com que o homem demore mais para ejacular ou até não consiga ejacular. Todos esses efeitos são reversíveis após a suspensão do remédio. Então, se você notar essa sensibilidade diminuída após iniciar o uso desses remédios, isso estiver atrapalhando na relação sexual no dia a dia, você pode retirar esse remédio, trocar por uma outra medicação com o auxílio do médico que te prescreveu a medicação. Um outro ponto em que a gente vê uma perda de sensibilidade é após cirurgias penianas. Aqui a gente tem que ser muito cauteloso também, porque não é toda cirurgia que vai gerar uma perda de sensibilidade. Então, uma cirurgia de fimose, uma postectomia, ela tem que ser realizada e não é por isso que você vai ficar com medo de perder a sensibilidade do pênis e não realizar essa cirurgia. Mas, em alguns casos, pode ocorrer uma perda de sensibilidade e aí tem duas situações diferentes. Uma é quando o paciente tem, por exemplo, na fimose, uma hipersensibilidade, ou seja, ele tinha uma sensibilidade aumentada e aí essa sensibilidade diminuiu para o normal. Essa perda de sensibilidade é esperada e é bem-vinda, é normal. Ele vai ter agora uma sensibilidade que deveria ter sempre. Agora, uma perda de sensibilidade do normal para realmente uma falta de sensibilidade, ela pode acontecer se for causada alguma lesão durante a cirurgia, na pele ou em algum nervo que cuide da sensibilidade da glande, principalmente, pode haver, aí já seria uma complicação de alguma cirurgia. E assim como nas cirurgias, existem outras lesões no pênis que podem afetar a sensibilidade, que são, na verdade, traumas acidentais, ou seja, não é o trauma cirúrgico, algum acidente de carro, de moto, bicicleta, uma agressão física, uma agressão por algum animal que acabe lesando estruturas importantes da inervação do pênis, e geralmente a glande é a região mais sensível também, a que pode ser mais acometida nesses casos,
e com isso haver uma perda de sensibilidade do pênis. Já a próxima causa de perda de sensibilidade é bastante comum e não apenas no pênis, mas em todo o corpo. Inclusive, a região mais comum não é no pênis, é até nos pés, nos dedos, né, nos pés. Essa causa é a diabetes. Tá? A diabetes, que é uma doença sistêmica, comete todo o organismo. Se ela não for bem tratada durante toda a vida, todo o curso daquela doença, ela vai gerar uma consequência negativa. Na verdade, vai gerar várias consequências negativas, mas dentre elas, uma que é a neuropatia diabética. Tá? A neuropatia é a doença dos nervos causadas pela diabetes, e essa neuropatia pode levar a uma perda de sensibilidade do pênis, então uma diminuição de sensibilidade progressiva, até uma perda, às vezes, total de sensibilidade, e também, mais importante ainda, uma perda de ereção, uma disfunção erétil. A diabetes é uma das causas mais comuns de disfunção erétil que existem, então aí a diabetes é realmente uma vilã muito grande, muito importante contra a saúde do pênis, sensibilidade e ereção. Já uma causa que não é tão comum, porém existe, ocorre, a gente vê no dia a dia, é após a masturbação. Sim, a masturbação, a gente já falou em outros vídeos aqui no canal, que ela tem benefícios e tem riscos, tá? E o risco da masturbação existe principalmente no excesso, tá? O excesso de frequência de masturbação diária, várias vezes por dia, pode sim comprometer a sensibilidade do pênis, pode diminuir essa sensibilidade, assim como alguns hábitos de masturbação um pouco diferentes. Então, existem homens que fazem hábitos de masturbação muito forte, muito vigorosa, apertando muito o pênis, ou até algumas formas violentas mesmo. Então, existem nomes aí que você já deve ter visto na internet, de tipos de masturbação violentos, né? E isso leva algumas, segundo esses sites, esses fóruns, né, síndromes que eles falam de lesões no pênis após masturbação. Essas síndromes não são bem reconhecidas pela medicina, mas sim que a sensibilidade do pênis pode ser afetada após a masturbação, tanto em excesso quanto uma masturbação mais violenta. Isso acontece sim, a gente vê no dia a dia. E uma alteração hormonal que pode levar à perda de sensibilidade do pênis é a baixa testosterona, né? A falta de testosterona. A testosterona ela é um hormônio fundamental para toda a sexualidade do homem, ela atua no desenvolvimento do pênis. Na falta de testosterona, a gente sabe que pode haver até uma atrofia do pênis e também ocorre uma diminuição de sensibilidade e às vezes também de temperatura do pênis. Então, homens que estão com pouca testosterona costumam se queixar de um pênis mais frio, um pênis gelado, mais pálido, né? Enfim, com uma cor mais clara, e também de menos sensibilidade, tanto sensibilidade ao toque, né, quanto sensibilidade prazerosa também fica diminuída. E por último, uma outra causa de diminuição da sensibilidade do pênis, a gente tem que mencionar o ciclismo, tá? Mas aqui, é claro, com uma ressalva, não é um hábito leve, moderado de ciclismo, esporádico, mas sim aquele prática de ciclismo muito intensa, muito frequente, por horas e horas ao dia, utilizando às vezes um equipamento que não é adequado, né, um selim que não é bem adequado, que não tem uma proteção boa para a região perineal, para a base do pênis, tá? Além disso, às vezes em terrenos muito acidentados, com muito sobe e desce, com muitas batidas, né, com muito impacto, tudo isso pode afetar a inervação que vem ali na base do pênis, que passa atrás do escroto, atrás do saco, na região perineal. Tá? Então, o ciclismo tem esse risco, mas é claro, o ciclismo é um hábito extremamente saudável, pode ser praticado com toda a segurança, mas em algumas situações, como a prática excessiva, ou sem utilizar, né, o equipamento adequado para a proteção dessa região, pode haver sim uma perda de sensibilidade do pênis. Bom, essas são causas reais de perda de sensibilidade do pênis. Fora isso, muitas vezes a gente vê pacientes com essa queixa de falta de sensibilidade, mas aí às vezes são pacientes que estão com algum distúrbio psicológico, uma depressão, né, um quadro realmente que às vezes é psicológico, psiquiátrico, que afeta toda a autoestima, afeta a sexualidade do homem e acaba também tendo uma diminuição referida ali da sensibilidade do pênis, mas que de fato, se a gente fizer algum teste, às vezes não existe nenhuma alteração física ali no pênis, nenhuma alteração orgânica,
é realmente um quadro mais psicológico. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham achado o conteúdo importante, interessante. Se vocês acharam, deixem a curtida aqui para estimular a gente a continuar produzindo os vídeos. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esses vídeos para ajudar a gente a crescer o canal. Cuidem-se e até o próximo vídeo.